Estamos mais uma vez no CR Casa e eu sei, essa semana é uma semana difícil, Brasil fora da Copa, não era o que a gente esperava, mas tudo bem, o time do Brasil pode ter perdido, mas eu vou falar algo clichê, mas muito verdadeiro, o time de Jesus não perde. Então, descansa, vamos continuar, talvez o Hexa vai vir lá em 2030, sei lá, não? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Jesus. É o seguinte, nesse domingo que se passou, nós tivemos uma mensagem chamada Uma Coisa. E a pergunta que ficou para nós respondermos nessa mensagem foi: o que sustenta a sua coragem quando você não sabe o que vem pela frente? Nós falamos sobre o início desse segundo semestre e falamos que o começo de um semestre, ele é estranho se a gente para pensar, porque é quando a gente olha para frente e a gente não sabe direito o que está por vir. Mal sabíamos que no mesmo dia a gente teria uma tristeza tão grande como brasileiros, né? Mas já se passaram 6 meses desse ano e agora, se a gente for fazer uma retrospectiva, talvez alguns meses para você foi bom, outros nem tanto. Eu mesmo disse que alguns meses para mim foram muito ruins. E agora a gente tem mais um tempo pela frente para a gente completar 2026. E se tem uma coisa que nós não vamos conseguir fazer é controlar essa situação. A gente não sabe como vai estar a nossa saúde em dezembro, a gente não sabe como vai estar o nosso trabalho, a nossa família, a nossa conta no banco. A gente não sabe qual é a notícia que a gente vai receber dentro de 3 meses. Ninguém sabe. E o coração humano, ele tem uma reação natural diante daquilo que a gente não conhece. E todas as vezes que nós estamos diante do desconhecido, nós temos medo. Medo do que pode dar errado, medo do que pode faltar, medo de não dar conta, medo do amanhã. E então, a gente leu um salmo escrito por Davi, que ele é alguém que conheceu o medo de perto. Ele é alguém que, dentro da experiência desse salmo, a gente percebe que ele vai falar de ameaças, ele fala de oposição, ele vai falar de medo, ele vai falar sobre inimigos, sobre exército. E eu queria encorajar você a ler esse texto agora, porque no meio de tudo isso ele vai dizer uma das frases mais corajosas da Bíblia. Eu queria que você lesse comigo o Salmo capítulo 27. Nós vamos ler ele inteiro, são 14 versículos, nós vamos ler ele agora em grupo. Bom, como eu já disse, esse salmo é um salmo de Davi, e é importante perceber no contexto que ele está escrevendo, porque o salmo não traz uma data, né? Ele não amarra um episódio específico, mas pelo próprio conteúdo que nós lemos, dá para perceber que Davi está escrevendo em meio a algumas ameaças, em algumas oposições, e há um medo dele exatamente aqui, tanto que ele fala de inimigos que vão avançar, ele fala de exército que está se levantando contra ele e tal. Então a gente percebe que é alguém que está passando um período de pressão, ele está passando por alguma dificuldade. E aí Davi, nesse texto, ele vai falar sobre coragem. E quando Davi fala de coragem nesse texto, não é uma coragem de quem nunca enfrentou nada. Não é de alguém inexperiente, é de alguém que está escrevendo no meio da dificuldade, no meio da luta. E isso é importante nós entendermos, porque quando a gente lê agora por alguém que já passou uma experiência negativa, então isso muda o peso das palavras. Quando um homem que tem tudo, fácil, diz não vou ter medo, é fácil. Agora, quando um homem está cercado de inimigos e ele está dizendo que o coração dele não vai temer, isso aí agrega valor. Então, tanto é que o Salmo 1, ele começa dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Repara que não é uma negação do medo, é uma pergunta que está redirecionando o medo. Ele não está dizendo o seguinte: eu não tenho medo, eu não sinto medo. Ele está dizendo o seguinte: olhando para quem Deus é, de quem eu teria medo? E esse salmo ele vai caminhar, e eu abri 3 pontos nessa mensagem para responder essa pergunta. O que sustenta a sua coragem quando você não sabe o que vem pela frente? Primeira coisa, a coragem começa olhando para quem Deus é. Já o primeiro versículo: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Davi abre o salmo agora não falando de problemas. Ele começa falando de Deus. E isso aqui não é por acaso, porque quando o medo bate, a primeira coisa que a gente acaba tendo, a gente começa a escancarar o problema, e a gente encara o problema, a gente amplia o problema, a gente imagina os piores cenários. Eu não sei se você é assim, aquelas pessoas que começam a pensar coisas extremamente drásticas, terríveis, por causa de um problema. E aí, quando mais a gente olha para o problema, maior ele fica e menor a gente se sente. Davi, ele faz exatamente ao contrário. Antes de ele olhar para o tamanho da ameaça, ele olha para o tamanho de Deus. A gente aprendeu, então, que a coragem começa olhando para quem Deus é. Tanto é que Davi ele vai dar alguns nomes para Deus no versículo 1. Ele vai dizer que ele é a minha luz, que é a minha salvação, meu forte refúgio. Davi está dizendo o seguinte: o meu Deus é tudo isso.
Então, olhando para tudo isso, por que eu vou ter medo? E aí a progressão do Salmo vai continuando, porque no versículo 2 ele vai falar de homens maus. No versículo 3 ele vai subir isso para um exército. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Agora, é interessante isso, porque um exército não é pequeno. Um exército é grande. Mas ele está dizendo o seguinte, Deus é maior. Talvez você está passando por uma luta nesse semestre, você já começou com alguns problemas. Talvez você está olhando, pensando o seguinte, eu não sei se eu vou dar conta até o final do ano. Vou ter alguma preocupação que já está tirando seu sono, antes mesmo de acontecer algo. E o que Deus está falando com a gente hoje, com você no seu CR Casa, é que antes de entrar nesse semestre, tentando controlar tudo, volte os olhos para quem Deus é. O que sustenta a sua coragem quando você não sabe o que vem pela frente? Segundo ponto que nós falamos é que no meio da incerteza, uma coisa importa mais que tudo. Versículo 4 vai dizer o seguinte, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pensa comigo, Davi está cercado de inimigos, está em guerra. Se tem uma coisa que ele podia fazer agora, uma lista de pedidos, apresentar para Deus e dizer, Senhor, me livra dos inimigos. Senhor, acaba com essa guerra. Senhor, me dá segurança, me dá vitória, me dá paz. Mas não é isso que Davi pede. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. No meio de várias urgências que ele tem agora, ele pede algo, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. O maior desejo de Davi, cercado de inimigos, não era a solução dos problemas, era a presença de Deus. Percebe como isso faz diferença? Ele não está pedindo primeiro o livramento, ele está pedindo o próprio Deus para estar com ele. E por que ele faz isso? Porque Davi entendeu uma coisa que muitas vezes eu e você demoramos para entender. Que o que sustenta o coração no meio da incerteza não é ter todos os problemas resolvidos, é ter a Deus. A gente já percebeu. Você talvez em algum momento da sua vida, você conseguiu concluir e resolver um problema. E quando você terminou aquele problema, surgiu um novo problema. A nossa vida sempre vai ter as coisas. E a gente precisa entender algo, que se a nossa paz depende de tudo se resolver, nós vamos viver sem paz, porque sempre vai ter alguma coisa em aberto para a gente resolver. Mas se a nossa paz está em estar perto de Deus, então nós vamos ter paz mesmo diante dos problemas, mesmo diante das coisas ainda sem resposta. Nós vamos ter uma paz diante de Deus. Eu quero propor uma primeira pergunta para você. O que normalmente mais rouba a sua paz quando você pensa no futuro? Responda isso em grupo. Eu sei, são muitas coisas que a gente começa a pensar. É o casamento, é constituir uma família, é as contas pagas. Talvez você até falou aí da seleção brasileira, mas isso deixa quieto. Mas tantas coisas que podem tirar a nossa paz quando a gente começa a pensar no futuro. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Podemos descansar nele. Chegamos então no último ponto dessa mensagem, que é a coragem e espera no Senhor, mesmo antes de ver. Versículo 13 diz, apesar disso, essa certeza eu tenho. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o último versículo diz, espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere no Senhor. Olha que interessante, esse salmo termina agora não com os problemas resolvidos. Até porque esse salmo não é um curso de como resolver problemas. Aqui é o coração de alguém que está se abrindo para Deus, e Davi está fazendo isso. Nessa altura, Davi já abriu o seu coração para Deus e já mostrou o outro lado do seu coração. No versículo 7, ele diz, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. No versículo 10, ele vai tocar numa dor profunda, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então o Davi corajoso do começo é o mesmo Davi agora que no meio está clamando e sente medo de ser abandonado e que pede para Deus não se esconder dele. Isso mostra que uma fé verdadeira não é a ausência de luta, é confiança no meio da luta. E aí o Salmo termina agora, finalizando, dizendo, apesar disso, apesar dos inimigos, apesar do medo, apesar do abandono, apesar de tudo não estar resolvido, eu tenho uma certeza, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi está dizendo o seguinte, eu ainda não vi tudo se resolver, os problemas ainda não cessaram, mas eu tenho uma certeza, eu vou ver a bondade de Deus. E não é algo que ele está dizendo, eu já vi,
eu vou ver. Se ele vai ver, ele está falando sobre esperança. E se ele está falando sobre esperança, é confiar naquilo que ainda não aconteceu. Por isso que ele termina dizendo, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Veja que ele repete isso. É como quem está falando para si mesmo. Eu preciso entender isso, eu preciso esperar no Senhor, descansar no Senhor. Nós não sabemos o que está por vir nesse semestre. Mas a gente pode agora, que nós já entramos nele, já estamos participando dele, nós podemos ser fortes, corajosos. Não porque nós somos fortes, mas porque aquele em quem nós esperamos, ele é fiel e ele cuida de nós. Eu quero propor uma última pergunta para nós respondermos em grupo e então nossos líderes vão dar sequência nesse tempo. Você já viveu um momento em que a situação não mudou, mas Deus sustentou seu coração? Eu convido você a responder isso em grupo. Eu passo a palavra aos nossos líderes para que vocês continuem depois, tendo tempo de oração, tempo de comunhão, e que nós possamos valorizar o CR Casa, essa experiência comunitária, de abrirmos nosso coração, trocarmos experiências, permitir que Deus haja também em nosso meio, como igreja local, como pequenos grupos. Nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 às 19. Valorize esse tempo, esteja conosco e vamos viver juntos tudo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.